Hoje em dia, infelizmente, há uma grande celeuma, uma discussão infrutífera, a meu ver, criada em relação à questão: apometria é espiritismo ou não é espiritismo? Antes de expressar minha linha de raciocínio, eu gostaria de trazer algumas reflexões para todos vocês. Sem sombra de dúvidas, todos aqueles que se decidirem por trabalhar com a utilização das leis e técnicas da apometria, seja nos seus grupamentos, nos terreiros de Umbanda, mesmo nos centros espíritas, nas frentes de assistência espiritual, vez ou outra vão se deparar com posicionamentos, eu ouso dizer, fundamentalistas, equivocados daqueles que entendem o espiritismo como uma religião dogmática, cheia de regras. Eu gosto muito do posicionamento da palestrante espírita e também neurocientista Anete Guimarães. Vocês podem procurar os vídeos dela no YouTube. A Anete estabelece a seguinte proposta de pensamento em relação ao que seja espiritismo. Ela diz que, em primeiro lugar, nós precisamos esclarecer o que significa o termo religião. Vamos ao dicionário, então, e no dicionário, religião quer dizer uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia com seus ritos e sacerdotes. Então, novamente, religião é uma instituição que congrega fiéis seguidores de uma determinada teologia com seus ritos e sacerdotes. Vamos refletir um pouquinho. O Espiritismo tem uma instituição responsável por ela? Há uma instituição que dá um certificado de espírita, uma carteirinha? Algum ritual para a gente se tornar espírita? Quem é o representante legal do espiritismo? Quem é o chefe do espiritismo? Há um papa? Não, não há. O espiritismo possui fiéis seguidores? Nós aqui somos fiéis seguidores do espiritismo? Porque a gente pode entender que quando a gente diz que nós somos fiéis seguidores, nós estamos pressupondo que todas as outras pessoas são infiéis. Já aqui um senso de exclusão e ouso dizer de preconceito. Os espíritas têm uma teologia. Teologia significa os estudos das verdades reveladas por Deus. Por exemplo, o catolicismo é uma teologia? Sim. O catolicismo estuda as verdades reveladas por Deus nos seus livros sagrados, na Bíblia, no caso. E sagrado significa de Deus. Então a Bíblia significa o livro de Deus. Se Deus escreveu o livro sagrado, significa que todas as verdades escritas são incontestáveis, já que a gente sabe que Deus é onisciente, onipresente, causa primária de todas as coisas. Então toda teologia tem o seu livro sagrado que contém as verdades reveladas por Deus e que não podem ser contestadas, questionadas. Então, infelizmente, a Bíblia não é o único livro sagrado que existe. Os católicos seguem a Bíblia, os judeus seguem a Torá, o islamismo que segue o Alcorão, e todos os livros falam sobre as verdades reveladas por Deus e que não podem ser contestadas. Então, se um livro sagrado contém a verdade absoluta, nós podemos deduzir que os outros contêm mentiras. Voltando, qual é o livro na codificação espírita que contém verdades reveladas por Deus e que não podem ser contestadas? Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns? Não há nenhum livro no Espiritismo que seja incontestável, que seja considerado sagrado. Portanto, meus amigos, o Espiritismo não é uma teologia, não possui livros sagrados, não é uma instituição, não possui fiéis seguidores e nem rituais. Portanto, o Espiritismo não se enquadra nas chamadas religiões. O próprio Kardec nos diz que o Espiritismo é uma doutrina progressista e aberta. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista. A doutrina espírita é baseada em 3 pilares essenciais: ciência, religião e filosofia. Vamos dar uma olhada sobre o que Kardec diz a respeito, então, desses 3 pilares para a gente. Espiritismo é ciência, porque se trata de um conjunto organizado de conhecimentos e que são relativos às categorias de fatos, de fenômenos analisados empiricamente, catalogados, relatados por pesquisadores.
Está aí o Livro dos Médiuns. E Kardec diz: a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. O Espiritismo é religião porque tem o dom de unir os povos nesse ideal de fraternidade, de amorosidade preconizado por Jesus de Nazaré. E assim, o homem, a gente consegue se encontrar com o próprio Criador. De novo, Kardec dizendo: fora da caridade não há salvação. O Espiritismo é filosofia quando está inserido no contexto filosófico tradicional. Vem pontuando a necessidade da gente em busca de autoconhecimento. Nos estimula a buscar respostas para as questões maiores da humanidade. A nossa natureza, a nossa origem, nossa destinação, nosso papel perante a vida, perante o universo. Nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Então, reparem, o Espiritismo é uma filosofia espiritualista. E segundo a própria Anete Guimarães, o significado de filosofia quer dizer amor ao saber, e saber é busca de conhecimento. A filosofia em si não trabalha com a verdade, a filosofia trabalha com conhecimento. Então, qual é a diferença entre conhecimento e verdade? Lá na filosofia, a gente vai entender que a verdade é absoluta, incontestável. Se ela é absoluta, ela é perfeita e imutável. Nós somos imperfeitos, mutáveis. Então, para a gente é impossível visualizarmos a verdade. Porque nós somos limitados. A limitação nos impede de ver o todo, o que nos impede de ver a verdade. Então a filosofia não trabalha com a verdade, ela trabalha com a busca da verdade. E a busca da verdade não tem fim. Então o Espiritismo, a filosofia espiritualista, trabalha com a busca do conhecimento. E é nessa busca pelo conhecimento que nós iremos nos deparar com crenças e verdades. Crenças são coisas que nós julgamos subjetivamente como verdadeiras, que nós acreditamos, mas que a gente não tem certeza absoluta. Aí sim existem as verdades, que para se tornarem verdades absolutas, justificadas e não meramente crenças, elas precisam respeitar os princípios da racionalidade, que só é adquirida pela pesquisa, pela investigação, pelos questionamentos. Então, se o Espiritismo é uma filosofia, filosofia é amor ao saber. Saber é conhecimento. Para termos o conhecimento não basta acreditar, é preciso que a gente justifique. Novamente, para justificarmos qualquer coisa, é preciso novamente nos tornarmos cientistas da alma, da realidade extrafísica. É preciso questionar, pesquisar, experimentar, experienciar. Os espíritas dizem que a apometria não é espiritismo, que tudo que o Kardec não disse, tudo que não foi abordado nos livros da codificação espírita, não é espiritismo. Eles dizem que toda prática que não sejam as práticas dos centros espíritas fere as bases doutrinárias do espiritismo. Esse, ao meu ver, é um sectarismo desagregador e que contraria o próprio Allan Kardec. Ao meu ver, Ana, apometria, um termo que foi cunhado pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, aliás, um exímio conhecedor das obras de Kardec, é o aprofundamento dos próprios ensinos do codificador da doutrina espírita. Kardec desdobrava os médiuns através da prática do magnetismo, os colocava no que a gente chama, no que ele chamava de estado sonambúlico, ou seja, puro desdobramento. E o Dr. José Lacerda nos prestou outro incrível serviço ao chamar a atenção para a necessidade de retomarmos o fazer ciência espírita, como ele assim fez ao desenvolver as 13 leis e técnicas da apometria, que foram formatadas ao longo de muitos anos de observação, de experiências junto aos espíritos nas demandas dos trabalhos de desobsessão. Então, infelizmente, de modo geral, os espíritas pararam de fazer ciência espírita, pararam de buscar o conhecimento, a verdade. Vale lembrar que nos tempos das experimentações de Kardec, não existiam centros espíritas, terreiros,
Os médiuns não eram espíritas. O receio de aprofundamento dos temas que não foram abordados nos livros de Kardec contraria o próprio Kardec novamente. Ele afirmava: para bem conhecer uma coisa é preciso tudo ver, tudo aprofundar, comparar as opiniões, ouvirmos prós e contras. Questionamento era premissa de todas as ações nos campos investigativos de Allan Kardec, que se estivesse vivo, estaria nos terreiros, os terreiros de Umbanda, Candomblé, nos grupamentos universalistas. Aliás, eu já sugiro a todos vocês a leitura de todas as 12 revistas espíritas publicadas de 58 a 69. São jornais de estudos psicológicos em que Kardec questiona, debate, sonda a reação dos homens, a impressão dos espíritos acerca de determinadas questões, assuntos hipotéticos mal compreendidos. Kardec utiliza o critério da concordância, da universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, com a nossa linha de raciocínio aqui traçada, vamos pensar se somente a prática mediúnica nos centros é correta. A religião espírita foi criada pelos seguidores de Kardec e que se esquecem, ao meu ver, que a mediunidade é muito mais antiga do que o homem na Terra. A mediunidade não é de domínio dos espíritas. Se for assim, os orientais não fazem espiritismo, a África, a Rússia. O próprio Chico Xavier costumava dizer, eu gosto de relembrar isso sempre: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por outro caminho. Graças a Deus, o Kardec escreveu fora da caridade, ou seja, meus amigos, fora do amor, não há salvação para nenhum de nós. Ramatiz nos diz que a apometria, com a sua proposta de investigação da realidade humana e na dimensão astral, aos moldes sempre de Kardec, vai propor a busca do conhecimento de tudo que está fora do campo da matéria. Ramatiz nos diz que a apometria é conhecimento milenar, mais antigo que o homem na Terra. Ramatiz diz que a apometria chega hoje para nós com mais força. E os trabalhos apométricos, utilizando a apometria, devem se fundir com os sentimentos amorosos, abordados por Chico Xavier. A apometria vem sim se firmando com a terapêutica essencial a serviço de Jesus. Vem colaborar com o mundo espiritual de uma forma, a partir de nós, ativa, dinâmica no campo da caridade. Vem para confirmar a existência dos mundos paralelos, a procedência cósmica dos espíritos. Vem trazer um impulso vigoroso à nossa mediunidade, tirando inclusive a gente, os médiuns, da passividade, dando enfoque ao animismo precioso, que faz parte do manancial humano. Vem reiterar que todos nós, homens, somos intermediários de boas novas, temos participação ativa. A primeira lei da apometria, a lei do desdobramento, já vem nos mostrar de cara que se a barreira física era empecilho para a investigação da realidade astral, espiritual, para a busca do conhecimento, hoje se torna um manancial indizível de recursos em benefício do próximo, dos espíritos sofredores no campo da cura. É importante que a gente lembre sempre: assistência espiritual, a inteligência suprema de Deus, sob a tutela de Jesus, vai inserindo no planeta Terra várias frentes educativas ou sincréticas que acontecem ao mesmo tempo, para que a gente, no nosso nível de consciência, consiga ser tocados através da identificação com uma ritualística, uma didática, como forma de esclarecimento para a gente. Então, tantas outras vertentes trazem os ensinamentos sobre a vida imortal do espírito e que são representadas por seus agentes mais ilustres. Vamos lembrar que no início da década de 30, o Chico Xavier publicava sua primeira obra psicografada, Parnaso Além Túmulo. Depois desse marco, o Chico serviria de instrumento para que diversos outros espíritos pudessem se comunicar através dele. A sua mãe, Emmanuel, André Luiz, Irmão X, Humberto de Campos, tantos outros.
Em outra frente, em 1908, o caboclo das 7 encruzilhadas, através da mediunidade do jovem Zélio Fernandino de Moraes, fundava a Umbanda. Vem trazendo a luz da universalidade para as práticas da assistência caritativa junto aos espíritos. O médium Hercílio Mais, em 1955, publica as elucidações trazidas lá do além por Ramatiz. Ramatiz já nos informa sobre vida em outros planetas, fisiologia da alma, mediunismo, espiritismo, umbanda, cura. Então, meus amigos, o céu não é espírita, não é umbandista, não é evangélico, católico, não é regido por qualquer outra religião inventada pelos homens. Nos nossos trabalhos, nós somos amorosamente auxiliados por inúmeras egrégoras de espíritos trabalhadores que se apresentam com roupagens com as quais mais se identificam, aqui no seu momento atual, e eles podem adaptá-las de diversas formas para que a gente aqui, nós que somos ainda muito limitados e julgadores, para que nós possamos entendê-las em sintonia com o repertório psíquico que a gente tem no nosso espírito ainda. A espiritualidade, os espíritos que trabalham conosco sabem que talvez, por exemplo, para um médium formado em um centro espírita, por exemplo, seja mais coerente que um espírito que se identifica com a roupagem de um caboclo se apresente como um padre ou um médico momentaneamente. Ele está respeitando as limitações e preconceitos, ouso dizer, de um médium que porventura não se sinta tão à vontade ao receber mensagens de um caboclo, de um índio assim caracterizado. Entendemos a linha de raciocínio? Da mesma forma, pode ser mais tocante e eficaz, por exemplo, para um humilde agricultor ser assistido por um preto velho, cuja linguagem carinhosa, amorosa, vai acessar mais diretamente o seu coração. Assim como um arrogante, por exemplo, um advogado, vai acreditar mais se ele for assistido por um espírito traquejado, um mestre ascensionado, demonstrando firmeza na linguagem, trazendo para ele, para o assistido, mais legitimidade. Então, essas adaptações por parte dos espíritos vão ser necessárias até que nós, encarnados aqui, tenhamos consciência de que essa assistência amorosa não julga a origem, a crença. Tantos espíritos vêm nos auxiliar, não interessa para a gente a forma como eles se revelam no trabalho. O mesmo trabalhador da equipe espiritual pode auxiliar em trabalhos no centro, no terreiro, com a mesma amorosidade, mas com vestes apropriadas para o entendimento do assistido, da equipe de médiuns e dos assistidos. Sejam médicos, freiras, hindus, extraterrenos, pedreiros, eu brinco, yogis, soldados, matemáticos, artistas, gente como a gente, vamos trazer para a gente. Eles estão no trabalho para nos auxiliar a evoluir, inclusive. Portanto, meus amigos, a apometria é espiritismo, uma vez que se propõe a fazer ciência espírita, de investigação, de questionamento, de perguntas junto aos espíritos sobre o que seja a realidade humana, sobre a realidade extrafísica. Aliás, nos nossos trabalhos, nós não abrimos mão da assistência espiritual, da ajuda dos espíritos, da direção dos espíritos. Há grupos que trabalham dessa forma, nós não. Nós não ousamos trabalhar sem os espíritos que dirigem e que conhecem a realidade maior, muito mais do que a gente. A apometria não é só um conjunto de leis e técnicas, a apometria é terapêutica da alma, é diálogo fraterno, proposta de reforma íntima para encarnados e desencarnados, nós vamos ver. Ao longo do curso, nós vamos elucidar, inclusive, o que não é apometria e nem é espiritismo. Tudo que contraria qualquer princípio ético, fraterno, amoroso, na lida com o humano, dos dois lados da vida. Então vamos lembrar sempre, desde já, espiritualidade é universalista, crística. Não existem sectarismos, seitas, religiões. Esse comportamento é característico do humano da Terra. Há uma verdade no cosmos, a lei do amor, solidariedade e igualdade.
essa lei que impera na espiritualidade, todos nós andando de mãos dadas no soerguimento de tantas e tantas criaturas. Portanto, meus amigos, paremos com essas discussões infrutíferas. Nós temos muito trabalho a fazer nessas frentes assistenciais, trabalhando ombro a ombro com a espiritualidade, no bem, e não podemos perder mais batalhas e perder tempo com estes questionamentos que não nos levam a local algum. Unamos as nossas forças, a nossa energia enquanto pesquisadores da alma, cientistas, fazendo questionamentos, entendendo o humano, para que a gente se coloque da melhor maneira no campo da fraternidade, do auxílio ao encarnado e ao desencarnado, de maneira mais profunda, mais coerente com os ensinamentos de Jesus. Um grande beijo e até daqui a pouco.